Perguntas que todo casal deve fazer antes do casamento. O casamento é um passo importante e emocionante na vida de um casal cristão. É um compromisso sagrado que une duas pessoas em corpo e espírito. Mas antes de dizer o tão esperado sim, é crucial que ambos tenham conversas honestas e abertas sobre o que esperam de um futuro juntos. Dito isso, vamos explorar perguntas essenciais que você e seu parceiro devem fazer antes de se casar, com foco, claro, na perspectiva bíblica e realista, tá? Lembrando que esse conteúdo, ele é focado para meninas cristãs, para aquelas mulheres cristãs, mas não deixam também de agregar na vida daquelas que não são, tá? Então sejam muito bem-vindas, já compartilha, curte, nos segue para mais conteúdos. Então vamos lá? Vamos começar com propósito e fé. Vocês compartilham a mesma fé e valores fundamentais? Como lidam com diferenças de valores? Como a fé impacta nas suas decisões e em sua vida no cotidiano? Como pretendem fortalecer a fé juntos? Qual a visão de cada um sobre o papel de Deus no casamento e na família? Como pretendem honrar a Deus em suas decisões e na criação dos filhos? Quais são as prioridades da sua vida? Como pretendem lidar com as diferenças de prioridades? Como pretendem conciliar as dificuldades? Como pretendem conciliar as prioridades? Sim, quanto ao nosso propósito e fé, nós precisamos ter isso muito alinhado. Porque um não pode ir em uma direção e o outro em outra. Então, é muito importante nós termos isso muito bem alinhado em relação ao nosso propósito e à nossa fé. Enquanto estamos nos relacionando ainda no período do namoro. Porque no casamento pode ser que as coisas possam mudar, tá? E ali a gente filtrando, alinhando, ajustando todas as coisas é que nós podemos dizer um sim com mais segurança, tá? Então a gente precisa ter muita convicção daquilo que a gente busca em um relacionamento, porque entrando em um relacionamento agora, a gente vai estar visando o futuro ao lado dessa pessoa. Então, nós precisamos ter muito bem alinhado algumas questões. Vamos explorar um pouco sobre a comunicação e relacionamento do casal. Sentem confortáveis para comunicar abertamente e honestamente sobre qualquer assunto? Isso é muito importante. Como vocês lidam com conflitos? Como lidam com o perdão? Como conhece e reconhece as linguagens de amor do outro? Como demonstram o amor? Como pretendem lidar mutuamente com os relacionamentos familiares e amigos? Isso também é muito importante, porque lembrando, o casal, ele não vai se isolar naquele mundinho do só dos dois. Claro que muitas das vezes as prioridades vai ser voltadas para o casal e outras em sociedade, né? Então, muito cuidado com isso, porque vocês precisam alinhar, cuidado, enquanto vocês estão namorando e vocês queiram se isolar de todo o resto.
é importante que ambos cultivem relacionamentos além, né, só dos dois ali, do casal, tá bom? Então, cultivem seus relacionamentos e busque trazer o outro para se relacionar com seus amigos, familiares. Então, essas perguntas, elas são muito importantes, porque muitas das vezes o seu jeito de ser vai ser diferente do seu parceiro. Muitas das vezes você é muito mais sociável do que o seu parceiro, você é muito mais de se comunicar, né, com outras pessoas do que o seu parceiro, ou vice-versa. Como também a saúde do casal, a saúde do relacionamento em relação à comunicação entre ambos. Precisam ter uma comunicação saudável e honesta, onde vocês não precisam ficar pisando em ovos um com o outro, né? Aquele ditado, pisar em ovos. Então, assim, vocês precisam ser sinceros e ter conversas abertas para que o relacionamento de vocês sejam edificados na medida que o tempo passa, tá? Então, antes do casamento, mantenha o diálogo, a comunicação aberta. Agora eu vou entrar em um ponto bastante interessante e muito importante na vida de um casal, que muitas das vezes isso as pessoas deixam passar e esquecem de pautar isso antes do casamento. E é onde mais acontece conflitos após o casamento. É onde acontece um dos, né, maiores arrependimentos de, nossa, eu não sabia dessa qualidade dele, eu não sabia que isso... Enfim, para evitar qualquer tipo de desconfortos futuro, esse é um dos aspectos que mais você tem que dar prioridade antes de se casar. Então, é em relação a finanças e estilo de vidas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, objetivos financeiros. Como pretendem administrar o dinheiro? Como casal, tá? Não tô dizendo que é em sua individualidade, né, ali no namoro e tudo mais, enfim, né, lembrando que o namoro, vocês ainda não estão casados, mas estão se preparando, estão no processo de preparação para uma vida a dois, para o casamento. Então, é claro que muitas das prioridades no namoro serão voltadas para si, né? Enfim, mas a questão de quando você casa é completamente diferente. O seu estilo de vida, as finanças, fica voltado para o casal. Não é mais individual, não é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não, é do casal, tá? Então, como são os objetivos financeiros? Dívidas. Pergunte se tem dívidas, como pretendem lidar com as dívidas. Honestidade financeira. Há transparência total sobre gastos e rendimento. Eu conheço casal, por que a gente fala sobre isso? Porque eu conheço casal que ambos não sabem o que o outro ganha estando casados. Então, assim, é de impressionar o número de pessoas, o número de casais que não tem nem noção do que o seu parceiro ganha. Então, assim, é uma coisa que você precisa analisar, avaliar durante o período do seu namoro, tá? Então, conversem sobre isso, sobre gastos e rendimentos. Estilos de vidas. Tem estilos compatíveis?
porque é muito complicado quando a gente se relaciona com pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que o seu, né? Enfim, evita, principalmente aqueles que evitam viver a mesma coisa que você. Então, os dois, eles precisam ter estilos de vidas compatíveis para que ambos possam acompanhar em tudo na sua vida. Estilos de vidas compatíveis fazem com que o casal caminhe na mesma direção, tá? Então, estilos de vida compatível é essencial para que a gente possa alinhar, até mesmo ajustar a direção que ambos possam tomar juntos ou estando separados, tá bom? Planejamento financeiro. Como pretendem lidar com grandes decisões financeiras? Exemplo, casa própria, carro, enfim, qualquer decisão muito grande que vai envolver um sacrifício maior financeiro do casal, vocês precisam conversar sobre isso e como vai ser o posicionamento do outro, o direcionamento do outro, como lidar com isso, com essa situação. Planos para o futuro. Se o outro tem planos para o futuro, se tem visão de futuro, principalmente estando com você, e como pretendem alcançar o futuro juntos, tá? Então pensem sobre isso, sobre essas perguntas, pergunte também, sinta essa liberdade de perguntar. Se o outro ficar meio assim, né, se esquivar de uma pergunta ou outra, analisa. Isso serve também para que você possa identificar as atitudes, tá? Filtrar realmente o que o outro busca estando com você. E se ele não pode ter esse tipo de conversa estando em um relacionamento com você antes do casamento, no namoro, então assim, o que se esperar estando no casamento? Será que ele realmente vai querer que eu fique a par de tudo na vida dele? Então é uma coisa que a gente precisa analisar bastante, tá? Então analisem bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a intimidade e a vida sexual do casal, tá? Isso é muito importante, a gente alinhar antes do casamento para que não, no casamento não haja nenhum tipo de impedimento, tá? Nenhuma estranheza sobre o assunto. Então isso é importante estar lidando também, conversando antes, né? Tendo aquela conversa boa sobre esses assuntos. Então vamos falar algumas perguntas relacionadas a isso e vamos refletir um pouco nessas perguntas, que é como lidou com traumas do passado, como soube lidar com algumas situações no passado, visão sobre a sexualidade do outro, como a fé influencia na sua vida sexual, sentem confortáveis para conversar sobre expectativas de desejo e limites sexuais. É importante essa comunicação honesta sobre suas necessidades, tá? Esse respeito mútuo, ele precisa existir, principalmente depois do casamento, né? Então, aquilo que você aceita na intimidade com a intimidade do casal é muito importante, tá? Em quem estabelecer limites também no casal. E quanto à família e filhos? Pergunte se a pessoa tem o desejo de ter filhos, quantos? E quanto à questão da disciplina, tem a mesma filosofia? Sabem o papel de cada um na vida do filho? Então pergunte esses tipos de coisas que podem estar alinhando e tornando
a sua decisão ainda mais convicta, tá? Este conteúdo é apenas um guia inicial para que você tenha aquele discernimento como um todo, estando no relacionamento, estando nesse período do namoro. E cada questionamento dependerá da profundidade de cada casal. Então, lembrando que o casamento cristão, ele tem que ser baseado não apenas no emocional, mas na razão, tá? Coloquem Deus como base, como centro em todo o processo, tá bom? Antes de dizer o sim e até mesmo depois, para que no casamento seja um casamento mais sólido e abençoado por Deus. Acima de tudo, busquem conversar honestamente e abertamente um com o outro, com o coração aberto para a vontade de Deus. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo o que achou, dê a opinião de vocês, o que mais vocês acham que seria necessário para conversar antes do casamento, antes de dizer sim para o altar. E compartilhem, nos sigam para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal, como também em nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.